Mais uma aula e hoje nós vamos estar falando de terapias nutricionais. Entende-se por terapia nutricional um conjunto de procedimentos terapêuticos empregados para a manutenção e recuperação do estado nutricional, por meio da nutrição enteral ou parenteral. A via de escolha de acesso depende das condições do paciente e da possibilidade ou não do uso do trato gastrointestinal. Olá! São vias nasogástrica, nasentérica, enteral e parenteral, tá? Porque soro também se classifica, tá bom? Nutrição enteral é considerada a preferida da terapia nutricional, pois apresenta várias vantagens fisiológicas, metabólicas, de segurança e de custo-benefício em relação à nutrição parenteral. Seleção das vias de acesso. Deve-se primeiramente estimar o tempo de terapia nutricional para a escolha da melhor via de acesso. Qual é a sonda nasogástrica? Indicada nos primeiros dias de terapia nutricional, apenas para a adaptação da dieta, não devendo exceder o prazo de 7 dias, desde que seja de pequeno calibre ou utilizada apenas para drenagem gástrica. Nesse caso, de maior calibre, quando precisa drenar, tá? Fazer uma lavagem, alguma coisa do que esteja dentro do estômago. Pode causar ulcerações de mucosa, refluxo gastroesofágico, aumento do risco de aspiração e complicações. Sonda nasoentérica. Embora não seja consensual, 6 semanas parece ser um período estimado para diferenciar nutrição enteral. A sonda nasoenteral, por períodos prolongados, pode também levar a complicações tardias, como migração da sonda, especialmente para o esôfago, aspiração pulmonar das soluções infundidas, lesão de mucosa do trato gastrointestinal pela ponta da sonda, infecção de vias aéreas e trato respiratório superior, estenose esofágica e paralisia das cordas vocais. Qual é o objetivo da sonda? Facilitar o acesso à cavidade gástrica, permitindo tratamentos como administração de alimentos, medicamentos em pacientes incapacitados, comatosos, debilitados. Drenagem de conteúdo gástrico também pode ser utilizada dessa forma. Sangue, secreção gástrica, gases, alterações metabólicas, medicamentos. Em caso de obstrução intestinal ou pós-cirúrgica ilio-paralítico, prevenindo ou aliviando náuseas, vômitos ou distensão. A finalidade diagnóstica também pode ser utilizada pela análise do conteúdo gástrico nas intoxicações exógenas. O objetivo desse processo é administrar alimentos, medicamentos em clientes inconscientes, desnutridos, com recusa alimentar, nos prematuros que não apresentam reflexo de sucção e deglutição, em pós-operatórios, clientes em ventilação mecânica e em caso de obstrução intestinal. Qual é o conceito? É um tubo de cloreto de polivinila, PVC, que quando prescrito pelo médico para drenagem ou alimentação por sonda, deve ser tecnicamente introduzido desde a narina até o estômago. Qual é a contraindicação? Estenose de esôfago, ó, ele paralisa, ele tem uma estenose, ó, e ainda, ó, fecha, tá vendo? E aí fica difícil, então, conforme você tente passar, você pode ferir. Varizes esofagianas sem sangramento. A sonda pode ferir as varizes ou deslocar coágulos tamponantes. Pós-operatório de cirurgia realizada na via transnasal. Disjunção crânio-facial pela possibilidade de invasão cerebral com a sonda. Tem uma batida, tem uma disfunção, então você pode
colocar a sonda no lugar devido. Competência. Compete ao enfermeiro a execução da rotina. Quem separa o material é o técnico e quem faz é o enfermeiro. Então, qual é o material necessário? Sonda nasogástrica, mulher geralmente de 14 a 16 a numeração e homem de 16 a 18. Vaselina ou anestésico em gel, xilocaína em gel ou spray, luvas de procedimento, esparadrapo ou micropore, seringa de 10 ou 20 ml, estetoscópio, gases, cubarrim, benzina ou éter, água em um copo, se paciente estiver lúcido, toalha compressa e biombo, se necessário. Se ele tiver com outro do lado, é necessário. Se ele estiver no quarto sozinho, não. Aí, ó, a seringa, o esparadrapo, o estetoscópio, tá vendo? A xilocaína ou lidocaína, sonda nasogástrica, tá vendo aí? E luvas de procedimento. A gente explica o procedimento, a sua finalidade ao paciente e ao acompanhante. Prepara psicologicamente o paciente quando possível. Reúne o material. Coloca o biombo em volta do leito, lava as mãos. Coloca o paciente em posição de Fowler, alta, em 45 graus. Levanta bem a cabeceira. Caso isso não seja possível, posiciona em decúbito dorsal, com a cabeça lateralizada. Se não é possível levantar bem a cabeça, vê se é possível colocar ele em posição dorsal, tá? Agora, que a cabeça, ela fique lateralizada, de lado, para evitar aspiração. Então, ele tá lá deitado, vira a cabecinha de lado, já que não consegue levantar a cabeceira, protege o tórax com a toalha, tá? Inspeciona as narinas quando há presença de obstrução, fratura, com o objetivo de determinar qual é a mais adequada. Limpa a cavidade nasal e remove a oleosidade da pele, tanto do nariz quanto da testa, com álcool a 70%. Prepara os pedaços de esparadrapos para a fixação da sonda, calças ou luvas de procedimento. Verifica se a sonda está íntegra. Verifica o comprimento da sonda que será introduzida sem tocar no paciente. A gente mede a sonda da ponta do nariz ao lobo da orelha, do lobo da orelha ao apêndice xifóide, mais de 2 dedos. Então, o apêndice que a gente tem aqui, o final do nosso ossinho aqui do tórax, ó, mais 2 dedinhos, pronto. Eu sei que minha sonda tem que ter todo esse comprimento, aí eu marco onde ela deve ser introduzida. Até esse aqui eu marco, meço e marco ela lá, pô, ela tem que ser introduzida até esse aqui, tá bom? Aí, medir a distância da ponta do nariz ao lobo da orelha e do lobo da orelha ao apêndice xifóide. Marcar essa distância na sonda utilizando fita adesiva. Quando a sonda passar pela orofaringe, fazer uma pausa para diminuir a possibilidade de vômito. Então, quando passar por aqui e atingir aqui, para um pouquinho. Examinar a orofaringe para certificar que a sonda não se encontra enrolada. Olha a boca, a orofaringe, para ver se a sonda não está enrolando aqui na boca, tá? A partir deste momento, observa se há presença de sinais que possam indicar que a sonda foi introduzida nas vias aéreas, como cianose, dispneia ou tosse, tá? E pede a ele, na hora da passagem da sonda, para estar engolindo. Facilita. Pedir ao paciente flexione levemente a cabeça para frente, ó. Porque assim impossibilita maior de entrar pela traqueia para ir para o pulmão, tá? Continuar delicadamente a introdução da sonda, solicitando ao paciente que realize movimento de deglutição até a sonda atingir a faringe. Avançar a sonda delicadamente até a marca pré-determinada. Fixar a sonda ao nariz e à testa utilizando fita adesiva, com o cuidado de não tracionar a narina, não deixar assim puxada. Conectar a seringa de 20 ml na ponta da sonda. Posicionar o diafragma com o estetoscópio. Você bota o estetoscópio no ouvido e deixa a sonda lá. E aí, o que você faz?
você coloca 20 ml de ar para dentro. E aí você vai escutar um som lá no estômago. Blu, 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 blu. Significa que a sonda está no local adequado, tá? Utilizar a seringa de 20 ml para aspirar parte do suco gástrico. Então, depois que eu faço blu, 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 eu puxo a seringa para ver se vem o suco gástrico de lá de dentro, com o objetivo de certificar-se o posicionamento correto da sonda. Limpar as narinas do paciente, removendo o excesso de xilocaína, posicionar o paciente confortavelmente, deixar a unidade em ordem, registrar o procedimento. Você vê esse aí, ó, ele segurou no nariz e botou aqui embaixo. É ideal segurar aqui, porque quando bota aqui, geralmente cai, tá? Agora a sonda nasoentérica é a introdução de uma sonda de poliuretano ou silicone de pequeno diâmetro com uma cápsula de peso em sua posição distal, através da narina até o estômago, mais profundamente, ou duodeno, utilizando-se fio guia. A nasoentérica. Verificar o que é que a gente tem que fazer, a diferença dessas duas. Uma vai para o estômago e essa agora aqui vai para o duodeno. Verifique o comprimento da sonda que será introduzida sem tocar no paciente. Medir a distância da ponta do nariz até o lobo da orelha, do lobo da orelha até o apêndice xifoide, e acrescentar 10 centímetros, que são 4 dedos, tá? Para chegar no duodeno. Marcar essa distância da sonda utilizando fita adesiva e observar a marcação. Algumas sondas vêm demarcadas com pontos pretos, enquanto outras apresentam numeração. Colocar a cubarrinha sobre o tórax do paciente para o caso de possível regurgitação. Pulverizar a xilocaína se for spray e se não for, a gente vai passando, tá bom? Na sonda. Injetar água na sonda sem retirar o fio guia. Lubrificar a sonda com anestésico. Iniciar a sondagem por uma das narinas do paciente e orientá-lo a respirar pela boca e deglutir para facilitar a introdução da sonda demarcada. Observar sinais de cianose ou desconforto respiratório, neste caso, retirar a sonda. Colocar o paciente de decúbito lateral direito para que a peristalse gástrica empurre a ponta da sonda até o duodeno, tá? E a retirada do fio guia só é feita depois do exame do raio-x. O médico pede um raio-x. Tá vendo aquele negocinho branco na foto lá em cima com ferrinho? Pronto, esse ferrinho é justamente isso. Para que na hora do exame do raio-x veja se a sonda está devidamente no seu local. Ela estando devidamente no seu local, o médico libera a dieta, tá? Fechar a sonda. Fixar a sonda firmemente no nariz com a fita adesiva. O paciente deve ficar em decúbito lateral esquerdo após o procedimento. Recolher o material e fazer anotações de enfermagem pertinentes. Aguardar a migração da sonda para o duodeno em 24 horas. Tirar o raio-x simples de abdômen para verificar o seu posicionamento antes de iniciar a dieta, tá? Olá, tá vendo? Após 24 horas, deve fazer um raio-x para visualizar a localização das sondas. Os cuidados são os mesmos na sonda nasogástrica. Quando ela é colocada, né, o que é que eu tô falando aí? Às vezes utilizam essa sonda mesmo, com fio guia para colocar ela no estômago, mais abaixo. Tem locais que utiliza, tem que tirar o raio-x, tá bom? Já a outra que a gente coloca, não precisa, é só os testes. Fez o teste com a seringa, fez blu, 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 fez o retorno de suco gástrico, já pode administrar a dieta, tá? Ó, a nasogástrica e a nasoentérica. Uma é do nariz ao estômago e uma é do nariz ao intestino delgado, tá? Tem umas que vai, geralmente é no duodeno, a primeira parte, tá? Lavar a sonda de 4 em 4 horas, conforme prescrição médica, com soro ou com água destilada para evitar a obstrução da mesma.
Observar durante a lavagem a quantidade de líquido introduzido e a quantidade expirada. A nasogástrica geralmente é com água. A nasentérica é que tem que ter um cuidado maior, tá bom? Porque não vai passar isso pelo estômago. Colocar o recipiente para drenagem abaixo do nível do paciente para facilitar a saída de líquido em caso de drenagem. Da retirada do que tem, você coloca bem abaixo e aí vai se saindo tudo. Evitar forçar o septo e a asa do nariz do paciente quando a fixação da sonda, tá? E evitar traumas para não ter necrose. Fixar a sonda utilizando apenas fita adesiva, variar a posição da fixação da sonda diariamente, trocar a sonda quando para alimentação de 7 dias, quando necessário, a nasogástrica. Trocar a sonda quando para drenagem de 5 dias. Elevar a cabeceira para a veiculação de dieta. Toda vez que ele for se alimentar, tem que elevar a cabeceira. Ou dar uma medicação, uma lavagem da sonda, tem que elevar a cabeceira. Após dar a dieta, lavar a sonda com 20 a 50 ml de água e mantê-la fechada se não houver vômito ou regurgitação. Caso o paciente apresente vômito, distensão abdominal, abrir a sonda gástrica, se necessário, e aspirar com uma seringa. Ao retirar a sonda gástrica, puxá-la continuadamente, fechar a sonda durante a retirada, evitando o escoamento do conteúdo gástrico pelos orifícios da sonda. Do trato digestivo alto, ó, porque senão irrita a mucosa. Então, você vai retirando, tampa em cima o azulzinho e vai puxando. Para gavagem, o que é gavagem? Quando a gente dá alimentação, geralmente a gente faz gavagem sonda nasogástrica. Seringa de 20 ml para adultos, uma cubarrinha, uma cuba redonda com pressa de gás. Recipiente da dieta, tá? A dieta tá ali, liquefeita ou da medicação. Tá? Recipiente com água estéril, soro fisiológico. E ali a gente vai administrando, tá vendo? Geralmente eu gosto de fazer o teste primeiro, sempre teste antes de administrar qualquer coisa. Testou. Depois de testar, você administra. E depois de administrar, passe uma água, pegue uma água e coloque e deixe sempre a sonda limpa. Explicar o procedimento ao paciente, lavar as mãos, reunir o material e dieta ou medicamento prescrito pelo médico ou nutricionista. Proteger o tórax do paciente com a toalha. Elevar a cabeceira do leito para a posição sentado ou semi-sentado. Verificar a temperatura. Utilizar pinça para abrir e fechar a sonda. Proteger com gás e a conexão da seringa à sonda. Isso é um procedimento que o técnico faz, tá? E a gente explica ao acompanhante. Aspirar na seringa o material a ser injetado da sonda e injetar lentamente na sonda dispensada, com seringa em posição vertical e mais alta do que a cabeça do paciente. Injetar quantas vezes for necessário para infundir o volume prescrito. Lavar a sonda ao término da infusão com água, tá? Para evitar obstrução. Nos pacientes em que a prescrição médica preconiza manter a sonda em sifonagem aberta, após certos procedimentos, fechá-la por 30 minutos e abri-la ao término deste período, colocando o frasco coletor abaixo do nível do corpo. Deixar o paciente em posição confortável, recolher o material e fazer a anotação de enfermagem pertinente. Olá, aqui é para criança, bebê, tá? A mãe não tem um leite ou a criança está em desnutrição não é que a mãe não tenha leite, é que a criança ela não consegue ainda, tá? Sugar como deve. E ali tá se fazendo para ela aprender a sugar e ela tomar o leitinho pela sonda, tá bom? Paramos por aqui e bons estudos.